palavras de repreensão. Primeira coisa que nós precisamos de tentar entender o que é repreensão. Existem vários tipos de repreensão. Existe aquela repreensão que você faz, por exemplo, com seu filho, que você chama seu filho e dá um conselho para ele, dizendo: meu filho, deixa eu te falar, aquele amigo que você está andando com ele, uma vizinha me disse que aquele menino é perigoso, que aquele menino já foi até preso, que aquele rapaz mexe com droga. Eu queria pedir você para tomar cuidado. Isso é um tipo de repreensão, é um conselho. Existe aquela repreensão que o patrão faz com o funcionário. O funcionário chega atrasado e o patrão chama o funcionário no seu gabinete e diz para ele: olha, o negócio é o seguinte, você tem que entrar no serviço 9 horas, agora já é 9h30, você atrasou meia hora. E aí você diz: ah, mas foi por causa do padre Wagner, eu estava na missa na catedral, eu achei que 9 horas ia acabar, acabou 9h30, só por isso eu cheguei atrasado. O patrão vai dizer para você: deixei de saber, não é o padre Wagner que trabalha aqui não. Isso é um tipo de repreensão, é uma advertência. Mas existe um tipo de repreensão que a gente vê mais no meio dos evangélicos. Agora tem muitos católicos falando isso. Você já deve ter ouvido essa expressão: acontece alguma coisa, acontece um fato assim sobrenatural. Exemplo, você está na sua casa, um dia de noite, não tem ninguém com você, e o tempo fecha e começa a relampejar, e começa trovão, e começa vento. Você fecha a sua casa, você começa a rezar, pedir a Deus para te proteger sua família. De repente a luz pisca, e você fala: meu Deus, a luz vai embora. E você já sai pela casa procurando uma vela, caçando: se a luz foi embora, eu estou perdido, eu estou sozinho nessa casa, eu tenho medo do escuro, Jesus, Nossa Senhora. E de repente, quando você vai passando na sala, o quadro cai sozinho. Pá! Você olha e fala: está repreendido. Está repreendido. Alguns dizem: eu te repreendo. De onde vem isso? Que tipo de repreensão é essa? Por que nós dizemos isso? Quem foi que nos ensinou isso? Eu quero até pedir você que tome muito cuidado com essas expressões que às vezes você pega dos outros sem saber o que significa. Tem algumas expressões que não tem muito sentido, tem outras que tem um sentido muito forte. Essa expressão "eu te repreendo" é de uma força que você não tem noção, e tem gente que usa isso para tudo. Eu conheci uma moça, por exemplo, que tudo que acontecia ela achava que era o demônio. E um dia ela estava na cozinha, o vento batendo nas panelas, a tampa da panela caiu. Ela falou: mas esse Satanás hoje está terrível. Eu te repreendo, Satanás. E eu olhei, eu falei: mas será que não foi o vento? De onde vem essa expressão "eu te repreendo"? Está repreendido. O evangelho de hoje nos ajuda a entender essa expressão. Você deve ter observado que no evangelho de hoje Jesus chega na cidade de Cafarnaum, onde Pedro morava. Você deve ter observado que Jesus entrou na casa de Pedro e tinha uma pessoa doente. Quem estava doente? Deixa eu ver se você prestou atenção. A sogra de Pedro. Ela estava doente com o quê? Com febre. Agora, olha só o que o evangelho diz que Jesus fez. Inclinando-se sobre ela, sobre a sogra de Pedro, diz o evangelho que foi proclamado, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. O texto
que a liturgia da palavra nos traz, texto esse que foi aprovado pela CNBB, diz que Jesus ameaçou a febre. Mas se você for procurar o texto original, a palavra não é ameaçou, a palavra é repreendeu. Então, no texto original fica assim: inclinando-se sobre ela, Jesus repreendeu a febre e a febre a deixou. Você está percebendo que o Evangelho diz expressamente: Jesus repreendeu a febre. A mulher estava deitada, com febre, e pelo que os estudiosos entendem e dizem, eles estavam com medo de que fosse até uma febre contagiosa, uma febre que pudesse ser transmitida para quem chegasse perto. E Jesus, sem sentir medo dessa febre, Jesus inclinou-se sobre a mulher, Jesus aproximou-se dela. Uma pessoa muito cuidadosa diria assim: ué, mas se uma pessoa está com uma febre, pode ser contagiosa, se você aproxima dessa pessoa, você pode pegar a febre. Jesus não tinha medo da doença, ele se inclinava, ele se aproximava. Então Jesus não tem medo da doença, ainda que a sua doença seja contagiosa, ainda que a sua doença seja motivo até de repúdio. As pessoas dizem que é melhor não se aproximar. Jesus não tem medo, ele se aproxima e ele se inclina. E ele repreendeu a febre. Ele usou palavras de repreensão. E quando ele usou essas palavras de repreensão, a febre da mulher obedeceu Jesus. Olha o poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem o poder de conversar com a febre, e a febre obedece. Jesus Cristo tem o poder de conversar com o câncer, e o câncer obedece. Jesus Cristo tem o poder de conversar com a cegueira, com a surdez, com a mudez, e a mudez obedece. Jesus Cristo tem o poder de dar ordens para a morte, e a morte obedece. Você deve estar se perguntando: mas padre, quando diz que Jesus repreendeu a febre, o que Jesus falou para ela? Aí nós entramos no outro sentido da palavra repreensão. Repreensão, que significa afugentar, mandar embora, neutralizar, empurrar para trás. Esse tipo de repreensão Jesus inaugurou na Bíblia. Repreender no sentido de mandar alguma coisa embora, fazer com que alguma coisa pare. Exemplo: na sua casa ou no seu trabalho começou a ter vazamento de água. Se você vai repreender a água, você vai fazer com que ela pare de escorrer, de minar e de vazar. O seu filho está usando droga. Se você vai repreender o seu filho, a droga que o seu filho usa, você está mandando esse vício embora dele. Padre, eu posso repreender? Eu vou te responder. Antes de te responder, vamos ver na Bíblia quais são as 3 repreensões de Jesus. A Bíblia nos conta que Jesus fez 3 repreensões, usou 3 vezes de palavras de repreensão. A primeira vez que Jesus repreendeu alguma coisa foi em Marcos 4:39. Olha o que estava acontecendo. Jesus estava no mar da Galileia com os discípulos. Estava uma tempestade muito grande, um vento muito forte, as ondas balançando o barco e Jesus dormindo.
E os discípulos, com medo do barco afundar, com medo de naufragar, com medo de morrer afogado, os discípulos chamaram Jesus. Jesus se levantou e repreendeu o vento. Marcos 4,39. Jesus repreendeu o vento. Olha o que ele diz: cala-te, aquieta-te. E o vento parou e o mar se acalmou. Merece ou não merece uma salva de palmas? Então você já viu uma coisa: Jesus, no evangelho de hoje, repreendeu a doença. Nesse trecho que eu te mostrei, Marcos 4, Jesus repreendeu o vento, as forças da natureza. Se Jesus repreendeu o vento, ele pode repreender, portanto, a chuva, ele pode repreender o terremoto, ele pode repreender as tempestades que estão acontecendo nos Estados Unidos, tufão, ele pode repreender tudo o que diz respeito à natureza, tsunami, tudo que vem da natureza, ele pode repreender. E uma outra passagem da Bíblia nos mostra a terceira repreensão de Jesus. Está em Mateus 17:18. É aquele caso do menino que estava possuído pelo demônio. Mateus 17:18 diz que Jesus repreendeu o demônio, e o demônio saiu do menino. Jesus tem o poder de repreender o vento, as forças da natureza. Jesus tem o poder de repreender as doenças, toda e qualquer doença, inclusive aquelas que a medicina não conhece, não explica, não tem cura. E Jesus tem o poder de repreender também os demônios. Assim nós vamos entender então: Jesus repreende todo o tipo de mal. Quais são os tipos de males que nós temos? Nós temos os males físicos, as coisas que podem acontecer no nosso corpo. Nós temos os males emocionais, as coisas que podem acontecer no seu coração, aquela tristeza profunda, aquela angústia, aquela aflição, aquele medo constante. Jesus tem poder de repreender esse mal. Jesus tem poder de representar os males que estão na sua mente, pensamentos obsessivos, pensamentos de morte, pensamentos de que nada dá certo para você, de que você é excomungado, amaldiçoado, esses pensamentos que ficam atormentando você. Jesus tem o poder de repreender, e Jesus tem o poder de repreender os males que estão fora de você, coisas que acontecem na natureza. Você está passando de carro, vai acontecer um acidente, Jesus tem o poder de repreender esse acidente. Você está passando debaixo de uma marquise, uma pedra, um bloco de concreto vai se soltar. Jesus tem o poder de repreender esse bloco de concreto para não te machucar. E também as forças do mal, os demônios, os espíritos malignos, Jesus tem o poder de repreender. Espírito do mal que está atormentando você, espírito do mal que está colocando intriga dentro da sua casa, espírito do mal que está levando o seu filho para as drogas, espírito do mal que está levando o seu marido para a prostituição, espírito do mal que está levando você a fazer o que você não quer, o que você não gosta. Jesus tem o poder de repreender. De onde vem o poder de Jesus? Vem de Deus. Quando Deus mandou Jesus para a terra, Deus pegou todo o poder que ele tinha e deu para Jesus. Então Deus entregou a Jesus o poder. Você tem que entender isso. Jesus é o Todo-Poderoso.
O Pai lhe entregou tudo. E quando Jesus veio e viu que o mal está querendo tomar conta do mundo, Jesus descobriu: é preciso repreender o mal. Quando Jesus repreendia o mal, o que Jesus estava querendo dizer? Olha, o mal que acontece não vem de mim. O câncer que você descobriu não fui eu quem pôs. O acidente que aconteceu não fui eu o responsável. A morte não fui eu. Eu não faço o mal, pelo contrário, eu vim para destruir, para repreender o mal. Jesus veio para fazer com que o mal estancasse. E Jesus não quer que o mal atinja você. Jesus não quer que você seja vítima do mal, nem da doença, nem dos males do coração emocionais, nem dos males da mente, nem dos males da alma. Jesus não quer o mal para você. Por isso ele veio, por isso ele repreendeu o mal, para mostrar para o diabo: sobre os meus discípulos você não tem poder nenhum, Satanás. Mas eu queria que você entendesse e tomasse posse disso. O mal não é da vontade de Deus. Se o mal está acontecendo na sua vida, Deus não se agrada, Deus não se alegra, Deus não gosta. E Ele mandou o Filho dele para repreender o mal. Aí você diz: Padre, se o Pai mandou Jesus para repreender o mal, e o mal está agindo na minha vida, está praticamente destruindo o meu casamento, o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Jesus veio para repreender o mal, mas você não se apropriou do poder de repreensão que Jesus tem. É como se Jesus tivesse vindo a esse mundo para te dar um presente, mas você ainda não recebeu o presente. É como se você estivesse precisando de algo, Jesus veio para te dar o algo, mas você ainda não buscou e pegou para você o algo. Como assim, Padre? Eu vou ler para você uma passagem da Bíblia e você vai entender. Olha só o que está em Lucas capítulo 10, versículo 19. Esse versículo é tão importante, meu irmão, que se eu pudesse, eu mandava você fazer uma camisa com esse versículo. Eu mandava você pregar esse versículo num adesivo no seu carro, na porta da sua geladeira, na porta do seu guarda-roupa. Eu pedi a você para fazer uma pulseira com esse versículo, porque esse versículo é a chave da repreensão que Jesus nos deu. Olha o que diz Lucas 10, 19. Jesus dizendo para você e para mim: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. O que Jesus está dizendo aqui? Olha que interessante isso. E agora que eu quero que você preste atenção. O Pai deu poder a Jesus Cristo, e Jesus Cristo pegou o poder que o Pai deu para Ele e entregou para nós. O poder que o Pai deu para Jesus, que Jesus recebeu do Pai, Ele deu para os seus discípulos. Você está entendendo? Você está conseguindo processar isso? Jesus deu para você o poder. Jesus deu poder para você. Poder de quê? De pisar serpentes e escorpiões. Ô Padre, o que seria serpentes e escorpiões? De pisar aquilo que causa o mal, aquilo que te envenena, aquilo que pode matar. Uma serpente pode matar, um escorpião pode matar,
Jesus deu o poder de você pisar, esmagar, neutralizar a força do mal. Jesus deu para você o poder, você está entendendo? As serpentes e escorpiões podem ser tudo aquilo que causa o mal para você fisicamente. Serpentes e escorpiões pode ser uma doença. Serpentes e escorpiões pode ser um inimigo que você sem querer conquistou no trabalho, e esse inimigo fica destilando veneno. Serpentes e escorpiões pode ser uma sogra que está tentando prejudicar você, o patrão que está tentando prejudicar você. Serpentes e escorpiões pode ser qualquer coisa do mal contra você. Jesus te deu poder de pisar, de resolver, de colocar um fim nessa história. Você tem esse poder, mas você tem que tomar consciência disso, do poder que você tem de pisar a serpente, pisar o escorpião. É um poder, Jesus te deu, e te deu o poder também de pisar a força do inimigo. Cuidado, aqui Jesus está falando dos inimigos espirituais, a força do diabo, do demônio, de Satanás. Você tem poder de neutralizar a força de Satanás. Às vezes eu fico até um pouco triste com pessoas que falam assim: eu acho que Satanás está agindo na minha vida, eu vou chamar o padre. Se você vai chamar o padre, você está dizendo: eu não tenho poder. Hoje está na hora de você dizer assim: olha, se o inimigo está agindo na minha casa, Jesus me deu o poder de neutralizar a força dele, e eu vou neutralizar a força dele lá em casa. Você vai conseguir neutralizar toda a força do mal. E como é que se utiliza as palavras de repreensão, padre? Através dessa frase que nós começamos a homilia com ela: eu te repreendo em nome de Jesus. Você precisa aprender a usar essa expressão. Ela é de uma força, ela é de um... Quando você diz eu te repreendo em nome de Jesus, é como se você estivesse soltando uma bomba no mundo espiritual. Porque veja, você está dizendo eu te repreendo em nome de Jesus, significa Jesus que está em mim repreende você. Em nome de Jesus significa é Jesus que está fazendo e eu estou representando Ele. Então não é você que repreende o mal, é Jesus em você. Não é você que repreende a doença, é Jesus em você. Não é você que repreende os espíritos malignos, é Jesus em você. Jesus que está em você. Padre, agora que eu quero saber como eu vou exercer esse poder através das palavras de repreensão. Se você souber utilizar as palavras de repreensão, você vai conseguir neutralizar toda a força do mal. E como é que se utiliza as palavras de repreensão, padre? Através dessa frase que nós começamos a homilia com ela: eu te repreendo em nome de Jesus. Você precisa aprender a usar essa expressão. Ela é de uma força, ela é de um... Quando você diz eu te repreendo em nome de Jesus, é como se você estivesse soltando uma bomba no mundo espiritual. Porque veja, você está dizendo eu te repreendo em nome de Jesus, significa Jesus que está em mim repreende você. Em nome de Jesus significa é Jesus que está fazendo e eu estou representando Ele. Então não é você que repreende o mal, é Jesus em você. Não é você que repreende a doença, é Jesus em você. Não é você que repreende os espíritos malignos, é Jesus em você. Jesus que está em você. Então esse Jesus que está dentro de você, quando o mal chegar, ele se levanta e repreende o mal. Só que Jesus vai usar a sua boca, Jesus vai usar a sua voz para dizer para o mal: eu te repreendo.
E se o mal ficar pensando, você me repreende no seu nome, você vai dizer não, no nome de Jesus. Agora, uma coisa que eu quero falar para você, para encerrar, nosso horário já está vencendo. Você precisa entender uma coisa: o poder dessa expressão, eu te repreendo, não está simplesmente no fato de você falar. Porque talvez você pense assim, então quer dizer que é só eu falar. Isso é igual um passe de mágica. Se eu falar, eu te repreendo, pá, acontece? Não. Para que você possa exercer com eficácia as palavras de repreensão, você precisa de 3 coisas. Com elas nós vamos encerrar. Primeira, uma vida de oração. Não dá para você ficar repreendendo o mal se você não reza. O que dá força para você repreender o mal é oração. Então você tem que rezar mais. Você tem que rezar pelo menos 1 terço por dia. Como você quer vencer as batalhas contra o mal, mas você não reza? Você só vai à missa uma vez ou outra, você não lê a Bíblia. Ter uma vida de oração, rezar, ler a Bíblia, pegar com Deus, ter seu momento de intimidade. Eu convido você a fazer isso, a rezar todo dia. E depois de 1 mês, chegar na cabeça do seu filho que está usando droga e dizer: meu filho, vem cá, eu vou rezar para você. Coloque seu filho de joelho e fala: ó, em nome de Jesus, eu repreendo esse vício das drogas que está no meu filho. Rezar pelo seu irmão, pela sua irmã que está com câncer. Em nome de Jesus, eu repreendo o câncer que está no meu irmão, que está na minha irmã. Rezar por aquele seu parente que está com depressão. Em nome de Jesus, eu repreendo você, depressão, que está no corpo do meu parente. Vida de oração. A vida de oração te dá autoridade para repreender o mal. Segunda coisa, que também é muito importante: retidão de vida. Você nunca vai conseguir repreender o mal se você ficar só no boteco. Você nunca vai conseguir repreender o mal se você ficar o dia inteiro em sites pornográficos. Você nunca vai conseguir repreender o mal se você fica o dia inteiro fofocando, falando mal. Tem que ter uma vida reta, fazer o que Deus gosta, seguir a palavra de Deus. E a terceira e última coisa, comunhão com a igreja. Você não vai conseguir repreender o mal se você está afastado da igreja. Você não vai numa missa, você não confessa, você não faz não participa das coisas da igreja, você não tem uma comunhão profunda com a igreja. Querido, eu estou te dizendo isso não com base na minha palavra, eu estou te dizendo isso com base na palavra de Deus. Eu estou garantindo para você a vitória contra o mal. Basta você fazer essas 3 coisas: vida de oração, retidão de vida e comunhão com a igreja. Se você fizer isso, eu garanto para você, na hora que você falar, o mal vai te obedecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.